Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso curso de Financiamento Verde e Captação de Recurso. Esse aqui é o nosso primeiro diálogo, ele tende a ser um pouquinho mais introdutório mesmo, porque é de suma importância que a gente defina e entenda quais serão os pilares que vão estruturar as nossas ideias daqui em diante. Mas, em síntese, o objetivo do nosso curso é transformar boas ideias em verdadeiros projetos. É fazer com que a gente entenda a língua do mercado e saber onde e como captar os recursos necessários para tirar de uma vez por todas essas boas ideias do papel. O nosso curso tem uma carga horária de 20 horas e a gente consegue dialogar com todo tipo de pessoa, sejam elas empreendedores, líderes comunitários ou cidadãos engajados. Enfim, o curso é para quem interessar. E a gente tem uma carga horária bem legal para poder navegar aí nesse grande ecossistema. E a respeito dos pilares que vão nortear o nosso diálogo, vão nortear os nossos planos aqui, a gente tem 3. O primeiro deles é a elaboração de projetos verdadeiramente sustentáveis e circulares. E o segundo é que esses projetos eles serão aplicados e pensados a partir da localidade, ou seja, a partir da Amazônia. E o terceiro pilar é que esses projetos eles serão pensados a partir de planos estratégicos, realistas e verdadeiramente transparentes. Ou seja, nós vamos pensar em projetos circulares e sustentáveis dentro da realidade da Amazônia e nós vamos pensar na captação de recursos a partir de metodologias realmente transparentes e eficazes a partir da nossa realidade. Aqui a gente chega numa parte muito importante do nosso programa, que são os objetivos. Ao final do nosso curso, vocês vão sair daqui sabendo fazer 3 coisas muito importantes, sendo a primeira delas redigir propostas alinhadas, a segunda, mapear fontes de financiamento, a gente vai entender onde esses recursos se encontram, e a terceira, desenvolver um planejamento estratégico, ou seja, como captar esses recursos. É importante, é bem legal que a gente veja esse processo de maneira mais lúdica, mais didática, e eu gosto de pensar que navegar no ecossistema da captação de recurso é semelhante ao processo de lapidação de um diamante. Então, a gente pega esse diamante bruto e a gente vai lapidando ele. E esse processo de lapidação, a gente pode chamar também como filtro de tradução. Porque quando a gente pensa em sustentabilidade, quando a gente pensa nessa questão da inovação, nessa questão da preservação, a gente segue uma métrica de raciocínio. E essa métrica de raciocínio, essa métrica de pensamento, ela é desenvolvida e ela é baseada a partir dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são 17 objetivos pensados pela ONU, ali buscando um futuro mais justo, um futuro mais ecológico, um futuro que preserve mais. São metas definidas ali até 2030. Então, quando a gente pensa sobre a forma que o mercado se estrutura ao pensar em sustentabilidade, ao pensar em economia circular, a gente tem que levar em conta as ODS. Então, a gente tem que definir a forma que a gente vai se comunicar e a gente principalmente tem que entender a forma que eles se comunicam para a gente conseguir adentrar nesse mundo. Posterior a isso, a gente vem para uma parte muito interessante, que é somente a vontade de preservar a floresta, somente a vontade de preservar a Amazônia não é suficiente. A gente precisa estruturar essas ideias para que a gente consiga se integrar e se empoderar dentro desse processo de manter a floresta viva. Para que a gente saia daquele lugar de visualizar a Amazônia, de visualizar a floresta apenas como um espaço de exploração e que a gente se preocupe em desenvolver tecnologias verdadeiramente eficazes dentro desse processo. E esse processo também é um processo de empoderamento, é um processo onde a gente se torna agentes dentro desse núcleo e dentro desse ecossistema. E isso é muito importante. E aqui é justamente sobre o que a gente está falando, sobre as boas intenções, infelizmente, não manterem a floresta de pé, e a gente precisa, para ajudar esse ecossistema a funcionar, de um capital bem estruturado, de um acesso inteligente e de sociobioeconomia ativa. A caráter de finalização, a gente tem um dado aqui que é quase falar sobre o óbvio, que é a Amazônia rica. E é de suma importância que a gente saiba usar esses recursos com inteligência. E no próximo módulo a gente vai entender um pouquinho sobre como o mercado se estrutura a partir desses projetos e como ele tem pensado sobre sustentabilidade e financiamento verde.